pai de Ana Paula Renault acaba de falecer há 2 dias da final do BBB. Vou dizer de maneira direta, é uma obrigação moral da Rede Globo avisar a participante da morte de um ente querido, de um parente extremamente próximo. No caso, o pai da Ana Paula Renault, ela mantinha uma relação estritamente íntima, estreita, forte, passional, como ficou evidente no BBB 16 e nesse BBB 26, em que ela entablou inclusive brigas homéricas sobre a menção do seu pai. Estando certa ou não em relação a essas brigas, o fato é que é um crime de lesa humanidade não deixar uma participante de um reality show saber da morte de seu pai. Se a Ana Paula Renault vai querer ou não continuar no programa depois da notícia, é uma opção dela, é um direito dela saber da morte de seu pai. Se ela quiser homenagear seu pai dentro do programa ou sair do programa para ir ao velório de seu pai, é uma opção dela. Nem mesmo a família de Ana Paula Renault e nem mesmo a produção da Rede Globo deverá ou poderá impedir que a Ana Paula saiba da morte de seu pai. Se a produção da Globo fizer isso, ela estará incorrendo num crime pérfido. Um crime que não tem, claro, nenhum tipo de punição. Não é uma coisa que você vai punir alguém, contar ou não no reality show da morte de um parente querido. Mas é um crime de moralidade. É um crime de falta de consideração. Sendo que a própria Ana Paula já disse inúmeras vezes da possibilidade da morte e da tragédia que seria a morte do pai para ela. A Globo tem, volto a dizer, obrigação moral de contar para a Ana Paula Renault que o pai dela faleceu. E é opção dela querer continuar ou não nesse programa. Nessas horas, a gente fica sabendo qual é a sensibilidade das pessoas em redor da Ana Paula Renault, qual é a sensibilidade da produção da Rede Globo e como isso vai ser encaminhado. Imagina essa senhorita na final, ganhando ou não o programa, saber imediatamente, depois da alegria de ganhar o BBB, que eu acho que ela não merecia, vou dizer de maneira clara, independente das minhas críticas, ela tem obrigação, a Globo tem obrigação moral de contar ela. Imagina a tragédia de ela saber que saiu de um programa vencedora e saber imediatamente que não foi avisada da morte do seu pai. Isso é absolutamente inconcebível. Mais uma vez, a Globo tem obrigação moral de contar a Ana Paula Renault ou qualquer outra pessoa da morte de um parente tão próximo quanto um pai. Por fim, se a Globo optar por não contar, a Globo optará por um sensacionalismo mórbido, canhestro e maligno de fazer com que essa mulher ganhe o programa e depois seja avisada da morte de seu pai. Será a cena mais dantescamente sensacionalista da história da emissora.